Nessa videoaula, vamos abordar como construir novas ferramentas no GeoGebra. A primeira ferramenta, nós vamos construir uma ferramenta que será útil para dividir distâncias. E depois, uma ferramenta será útil para construir curvas por 3 pontos dados. E por último, vamos construir uma ferramenta que vai construir um círculo dado o seu diâmetro. Neste exemplo, vamos construir uma nova ferramenta no GeoGebra que será útil para dividir a distância entre 2 pontos em partes iguais. Para iniciar essa construção, vamos clicar na ferramenta ponto e vamos construir 2 pontos. Então, clico na ferramenta ponto, clico aqui na janela de visualização, construir um ponto A. Clico aqui e construir um ponto B. Agora eu vou construir um controle deslizante que vai nos fornecer um valor e esse valor indicará em quantas partes a distância AB será dividida. Então, clico em controle deslizante e vou clicar aqui na janela de visualização. Agora vou nomear o meu controle deslizante de N, o menor valor 1, o valor máximo 30, que vai crescer de 1 em 1. Assim, com esse controle deslizante, poderemos indicar que a nossa distância AB poderá ser dividida no mínimo em uma parte e no máximo em 30 partes. Clico em aplicar. Agora eu vou construir um vetor AB. Então, clico na ferramenta vetor, clico no ponto A e clico no ponto B. O nosso vetor será útil para obter os pontos que estarão intermediários entre A e B. Então, para isso, eu vou editar esse vetor. Dou 2 cliques no vetor, abre-se essa janela e eu vou dividir esse vetor por N. Clico em OK. Eu vou agora clicar na ferramenta mover janela, clicar com o botão direito e vou exibir os eixos. Quando editamos nosso vetor U e dividimos o seu valor por N, ele passou a ter origem em 0, 0. Clico na ferramenta mover e agora eu vou modificar o valor de N. Então, como você pode ver, à medida que o nosso N é maior, menor é o tamanho do nosso vetor, porque nós dividimos o seu comprimento por um valor N. Ou seja, se eu dividir então ele por 2, o comprimento do vetor U será a metade da distância de A até B. Clico na ferramenta mover janela, vou ocultar os eixos. Agora eu vou construir uma sequência de pontos que será inserida entre A e B. Então, na entrada, nós vamos digitar o seguinte comando. Sequência. Na expressão do comando sequência, nós temos transladar o ponto A por um múltiplo do vetor U. Então, o nosso vetor U vai ser multiplicado pela variável I, e essa variável I vai iniciar em 1 e vai até N-1. Vamos teclar em Enter para ver o efeito deste comando. Como você pode ver, o nosso controle deslizante está em N igual a 2. Então, a distância AB foi dividida em 2 partes e foi criado apenas um ponto entre os pontos A e B. Eu vou modificar o valor de N para um valor maior do que 2. Então, clico aqui e modifico. Então, nosso N passou a ser 5. Isso quer dizer que a distância AB foi dividida em 5 partes. E para isso foram criados 4 pontos entre A e B. E a distância do primeiro ponto a corresponde ao vetor U. E a distância entre esse ponto e o seguinte também corresponde ao vetor U. Então, esse foi o processo utilizado para dividir a distância AB em partes iguais. Agora, então, nós vamos criar uma ferramenta a partir desse processo. Então, para isso, eu vou clicar em Ferramentas, Criar uma nova ferramenta. Aqui em Objetos Finais, eu posso selecionar qual é o objeto resultado. E nós queremos como resultado, então, a lista 1. Clico na aba Objetos Iniciais e o GeoGebra já sugere que tem que ter o ponto A, o ponto B e um número N. Deixemos como está. Clico agora em Nome e Ícone e vou nomear minha ferramenta e completar com as demais informações. O nome da ferramenta, então, é Dividir Distâncias. Já aparece ali o nome do comando como dividir distâncias. A ajuda da ferramenta será o seguinte: o usuário deverá clicar em 2 pontos e determinar a quantidade de partes por meio de um controle deslizante ou por meio de um número. Então, nós vamos digitar o seguinte: clique em 2 pontos e depois determine um valor. Essa é a ajuda da nossa ferramenta. Agora clico em
concluído. Nova ferramenta criada com sucesso, ok. Como você pode ver, na janela de ferramenta apareceu a nossa nova ferramenta, que aqui está, e ela não possui uma imagem específica. Nós não construímos uma imagem específica para essa ferramenta, então ela vai usar uma imagem padrão para novas ferramentas. Agora eu vou teclar ESC para selecionar o ponteiro, deletar o nosso vetor, e aqui eu obtenho apenas o ponto A e B e um controle deslizante N. Agora eu vou utilizar nossa ferramenta a partir desses elementos. Então clico na ferramenta dividir distâncias, quero dividir a distância A até B. Abre esta caixa onde posso digitar um valor numérico ou o valor de um controle deslizante. Eu vou aqui digitar o nome do controle deslizante, que é o N. Clico OK. Então dividiu novamente a nossa distância AB em 5 partes. Se eu modificar aqui a quantidade de partes, ele vai redividir e construir 14 pontos entre o ponto AB, dividindo essa distância em 15 partes. Vou clicar novamente na ferramenta Dividir Distância e vou agora clicar na janela de visualização, cria-se um ponto C e clico novamente na janela de visualização, construir um ponto D, que aqui está, e agora eu vou digitar um valor, 3, para dividir essa distância em 3 partes. Clico OK, a ferramenta executou a ação e dividiu a distância CD em 3 partes, e para isso ela construiu 2 pontos intermediários entre os pontos C e D. A próxima ferramenta que vamos construir é chamada de curva por 3 pontos. Ela recebe esse nome porque, ao utilizá-la, ela produz o seguinte efeito. Então vou clicar em um ponto, clicar em um segundo ponto, clicar em um terceiro ponto e ela constrói uma curva como a que aqui está. Vamos então construir esta ferramenta. Para iniciar a nossa construção, nós vamos construir 3 pontos. Então vamos clicar na ferramenta ponto e aqui na janela de visualização clico em um ponto A, em um ponto B e em um ponto C. Aí estão nossos pontos. Agora eu vou construir os pontos médios de A e B, B e C e A e C. Então clico na ferramenta ponto médio, clico em A, em seguida em B, clico em B, em seguida em C, clico em C, em seguida em A. Ainda com a ferramenta ponto médio selecionada, eu vou clicar em A, em D, para obter o ponto médio de AD. E assim vou fazer com os demais pontos. Ok, com isso eu construí todos os pontos que eu precisava para a minha construção. Agora eu vou construir arcos nessa minha figura. Então para isso eu vou clicar em arco circular. Agora clico no centro G, em A até D. Clico em H, em B e em D. Clico em I, em B e em E. Clico em J, em C e em E. Clico em K, em C e em F. Clico em L, em A e em F. Como você pode ver, nós já conseguimos construir todos os arcos necessários para a nossa construção. Teclo ESC, vou clicar em ponto, selecionei todos os pontos com isso, clico em exibir objeto. A gente ocultou com isso todos os pontos, mas eu vou reexibir o ponto A, o ponto B e o ponto C. Clico em cônica, selecionei todas as cônicas, clico com o botão direito e vou ocultar os rótulos. Agora aqui na janela de visualização, eu vou clicar na cor e vou selecionar a cor vermelha. Clico neste ícone e vou modificar a espessura aqui para 7. Teclo ESC. Aqui está a forma que a gente quer obter ao utilizar a ferramenta que vamos construir. Então, o resultado final da nossa construção são esses arcos que aqui estão. Então, eu vou clicar o seguinte, clico em cônica, ficam selecionados todos os meus arcos. Agora, clico em ferramentas, criar uma nova ferramenta. Então aqui abre a caixa criar uma nova ferramenta com os nossos objetos já selecionados, ou seja, os nossos objetos finais são aqueles que selecionamos com o mouse na janela de álgebra. Clico em objetos iniciais e aí o GeoGebra já sugere, tem que ter como objetos iniciais os pontos A, B e C. Vamos aceitar a sugestão do GeoGebra, vamos clicar na aba nome e ícone. O nome da nossa ferramenta será então curvas por 3 pontos. O nome do comando sugerido pelo GeoGebra é curvas por 3 pontos. Eu vou modificar esse nome sugerido e vou
deletar aqui então parte, vou deixar então somente curvas. E aqui na ajuda, na ferramenta, eu vou digitar o seguinte: clique em 3 pontos. Como eu já construí previamente uma figura para ser usada como ícone, eu vou clicar em ícone. Quero lembrar que para construir essa figura que é usada como ícone, você pode utilizar um software como Illustrator, CorelDRAW, Paintbrush ou qualquer outro software que você consiga desenhar uma figura e salvá-la no formato JPEG, por exemplo. Então clico em ícone, nosso ícone é o ícone curva por 3 pontos, clico em abrir, a imagem foi selecionada e ali aparece, agora clico em concluído e ok, a ferramenta foi criada com sucesso. Clico na ferramenta e vou construir curvas por 3 pontos, então clico em um ponto aqui, outro ponto aqui e um terceiro ponto aqui. O GeoGebra constrói então a curva pelos pontos MNO. Agora eu vou construir um polígono regular para construir essa curva. Então clico na ferramenta polígono regular, clico aqui em um ponto P e um ponto Q e vou digitar 3 para que seja construído um triângulo equilátero. Ok? Então com isso eu tenho garantia que as distâncias PQ, QR e PR são iguais. Clico na ferramenta e vou clicar no ponto P, no ponto Q e no ponto R. Então eu obtive uma curva em que as distâncias P, Q e R são iguais e eu tenho esse formato. Teclo ESC e vou modificar aqui então as minhas medidas das distâncias de MN, NO e MO. Olha o que acontece, a curva sofre uma deformação. E neste caso aqui, a curva não vai sofrer essa deformação. Agora vamos utilizar a ferramenta curvas a partir de 3 pontos em conjunto com a planilha. Então eu vou deletar todos esses objetos que aqui estão. Então seguro Ctrl, teclo A, selecionei todos os objetos, deleto. Agora eu vou exibir a planilha. Exibir planilha. Vou também exibir os nossos eixos. Então clico em mover janela, clico na janela de visualização e exibo aqui os nossos eixos. Agora clico na célula A1 e aqui vou criar um primeiro ponto, que é o ponto 00. Teclo Enter. Foi criado o ponto tanto na planilha quanto na janela de visualização. Vou construir outro ponto, e é o ponto 10. Criou esse ponto na planilha e na janela de visualização. Agora vou obter outros pontos girando o ponto A2. Vou abrir então aqui a nossa coluna para digitar um comando na célula A3. E agora escrevo igual a girar o ponto que está em A2, vírgula, quantos graus? 60 graus. Teclo Enter. Girou o ponto então A2, 60 graus e obteve o ponto A3. Coloco o cursor na célula A3 e vou copiar essa célula até a célula A8. Aí está. Como a gente pode ver, o ponto A8 coincide com o ponto A2. E ali ficou, na janela de visualização, um sobre o outro. Nós precisaremos desse ponto A8 para concluir nossa construção. Vou fechar a coluna. Agora nós vamos então aplicar a ferramenta curva por 3 pontos. Bom, como o próprio nome diz, nós precisamos de 3 pontos para que sejam desenhadas as curvas para determinar a figura. Então nós vamos aqui na célula B3 digitar o comando correspondente à ferramenta curvas por 3 pontos, que é apenas curvas. Então eu digito igual a curvas, abro o colchete e agora devo digitar os meus pontos. O ponto A1, que tem coordenada 00, vai participar da constituição de todas as curvas. Para isso eu vou fixar esse ponto. Para fixar eu devo digitar um cifrão antes de A e um depois de A. Assim, cifrão A, outro cifrão 1. Agora eu vou digitar os demais pontos, que é o ponto A2 e que é o ponto A3. Teclo Enter. Como você pode ver na janela de visualização, a curva foi construída. Agora eu clico novamente na célula B3 e vou arrastar para que seja copiado esse comando para as demais células. Como você pode ver, a fórmula que estava em B3 foi copiada de forma relativa para as demais células e a nossa construção foi obtida na janela de visualização. Agora vamos construir uma ferramenta que obtém um círculo dado o seu diâmetro. Para iniciar a construção, vamos então construir 2 pontos. Então clico em ponto,
clico, construo um ponto A e construo um ponto B. Agora vou selecionar a ferramenta ponto médio e vou construir o ponto médio entre A e B. Então obtive um ponto C que corresponde ao ponto médio de A e B. Agora vou construir um círculo centrado em C até A. Então clico na ferramenta círculo, dado, centro e um de seus pontos. Clico em C e clico em A. Ok? Estão aí os elementos necessários para construir a nossa ferramenta. Então teclo ESC para selecionar o ponteiro. Vou clicar aqui na cônica, que é o objeto resultado da minha ferramenta. Clico em ferramentas, criar uma nova ferramenta. Em objetos finais, ficou ali então o círculo C, o que nós tínhamos selecionado. Objetos iniciais, o GeoGebra sugere que sejam 2 pontos. E é isso que ficará, porque nós vamos clicar em um ponto A e um ponto B, que vai determinar o diâmetro, e o GeoGebra vai construir o nosso círculo. Na aba nome e ícone, eu vou digitar o nome da ferramenta, que será círculo diâmetro, e o comando será círculo diâmetro. E aqui na ajuda, eu vou digitar clique em 2 pontos. No ícone, círculo dado diâmetro. Clico em abrir, agora clico em concluído. A ferramenta foi construída com sucesso. Agora eu vou clicar na ferramenta, aqui exibe o seu nome e a sua ajuda, ou seja, clique em 2 pontos. Vou clicar no ponto A e vou clicar no ponto C. Como você pode ver, foi construído um círculo que tem como diâmetro a distância AC. Com a ferramenta ainda selecionada, eu vou clicar aqui num ponto D e um ponto E, e aqui obtive também a construção de um círculo que tem como diâmetro DE. Agora eu vou deletar todos os objetos que estão aqui construídos e vou utilizar a ferramenta círculo diâmetro em conjunto com o comando sequência. Mas primeiramente eu vou construir uma malha de pontos aqui na nossa janela de visualização. Vamos exibir os nossos eixos. Clico na ferramenta mover janela, clico com o botão direito e clico em eixos. Agora eu vou construir um ponto em 0, 0. Clico na ferramenta ponto e clico aqui em 0, 0. Agora eu vou construir 2 vetores, um vetor U e um vetor V. Então clico na ferramenta vetor, clico aqui em A e clico em 1, 0. Clico aqui em A e clico em 0, 1. Esse ponto A e esses vetores U e V serão os objetos base para construir todos os pontos de nossa malha. E a nossa malha será construída por meio do seguinte comando: sequência de pontos que vai transladar o nosso ponto A por uma combinação linear do vetor U e do vetor V. Então o vetor U será multiplicado pelo resto de uma variável I por 10 e o vetor V será multiplicado pelo quociente do número I por 10. Isso fará obter todos os pontos no retângulo que corresponde aos pontos 00, 90, 99 e 09. Eu vou obter todos os pontos delimitados por esse retângulo. Teclo Enter e aí estão os pontos que eu queria obter. Teclo ESC, clico aqui com o botão direito e vou acessar propriedades. Vou alterar a cor para preto e o estilo vou colocar aqui em 2 e fecho. Agora eu vou ocultar os meus pontos e vou ocultar os vetores. Vou ocultar também o eixo. Clico em mover janela, clico aqui e clico em eixo. Então, com isso, eu tenho agora somente os meus pontos na janela de visualização. Eu vou construir também um controle deslizante, que vai dar a quantidade de círculos que eu quero construir. Então, eu clico em controle deslizante e clico aqui na janela de visualização. Vou chamá-lo de N, ele terá o valor mínimo igual a 1, o valor máximo igual a 100 e o incremento será de 1 em 1. Aplicar. Então, aí está o nosso controle deslizante. Agora então vou construir círculos dados os seus diâmetros, mas em conjunto com o comando sequência. Vou digitar então o seguinte comando: L_1, que é o nome da sequência, aí começa com o comando sequência e na expressão do comando sequência eu tenho círculo diâmetro, que é o comando da ferramenta que acabamos de construir. E esse círculo diâmetro vai pegar um elemento da lista P, que é a lista de pontos que corresponde à nossa malha, e vai pegar um outro elemento. Então, ou seja, os pontos que são os parâmetros do nosso comando círculo diâmetro são elementos
de uma lista P de pontos, que são os pontos da malha. Então é o seguinte, o primeiro ponto é um elemento da lista P e é o elemento I. O segundo ponto também é um elemento da lista P, só que é um elemento I mais N. E quem é o N? É o nosso controle deslizante. O I é a nossa variável, que tem valor inicial em 1 e vai até 100. Teclo Enter, aí está o resultado. Eu vou então modificar os valores de N. E veja o que acontece. Então a gente obtém construções diferentes. Agora vou diminuir o zoom. Clico novamente aqui e com a minha seta eu vou modificando os valores do controle deslizante. E vou obtendo construções diferentes. Ou seja, com isso a gente aplicou o nosso comando em todos os pontos da nossa malha e obteve aqui círculos formando a construção que aqui está exibida. Agora então eu vou ocultar essa lista que produz essas figuras e vou utilizar o nosso comando círculo diâmetro com a sequência novamente. Então vou clicar aí na entrada e vou digitar o seguinte comando. Vou construir uma lista L2 por meio de um comando sequência e a expressão também é o círculo diâmetro, que é a ferramenta que acabamos de construir. E o círculo diâmetro vai ter como primeiro ponto um elemento da lista P de pontos da malha na variável I. E ele vai escolher um elemento aleatório também dessa lista de pontos que corresponde à malha e vai construir uma imagem aí que a gente vai ver qual será o resultado. E aí está o resultado. Agora eu vou ocultar a minha malha ou a minha lista de pontos P. Então, como você pode ver, a gente obteve somente a nossa figura aqui construída com o comando círculo diâmetro em conjunto com o comando sequência. Como você pode ver, a L1 é alterada à medida que modificamos o valor do controle deslizante. Na L2, nós não temos esse controle, porque ela é construída de forma que o segundo ponto da construção de cada círculo é aleatório. Então nós vamos editar essa construção. Então clicamos com o botão direito sobre a construção e acessamos propriedades. Na aba programação e na aba ao clicar, vamos digitar um comando aqui. O comando é atualizar construção. O que isso significa? Que quando nós clicarmos na construção, ele vai atualizar a construção. E aqueles valores que são obtidos aleatoriamente pelo software serão obtidos novamente e a construção será redefinida. Vamos ver qual é o efeito disso. Clicamos em OK e fechamos essa janela. Agora eu vou clicar sobre a minha construção. Então a construção modificou, a gente obteve uma outra forma. Clico novamente sobre a construção. Clico novamente sobre a construção e assim eu vou obtendo novas construções aleatórias com o emprego da ferramenta que acabamos de construir.